para darmos início ao lançamento deste belo livro. Chamamos, neste momento, o autor, Dr. Amílcar Dávila. Boa noite a todos. Para mim é uma grande satisfação, é uma grande honra contar com a presença dos amigos neste momento tão importante para mim e para meus amigos da Tecoae Torbes, uma editora que está iniciando as suas atividades com o lançamento desta obra. O livro que estamos lançando aqui é intitulado Primórdios da Justiça no Brasil. É uma coletânea de documentos castelhanos do século XVI. Poderíamos dizer que Primórdios da Justiça no Brasil é o recorte jurídico de uma obra maior, da minha autoria também, lançada em 2005, com 3 volumes, num total de 1.500 páginas, intitulada Expedições e Crônicas das Origens, Santa Catarina, na Era dos Descobrimentos Geográficos. Os documentos que são apresentados nessa coletânea de Primórdios da Justiça no Brasil, basicamente podem se dividir em 3 grandes grupos. O maior deles são aqueles relativos à expedição de Sebastião Caboto, que partiu de Sevilha, na Espanha, e tinha destino à Ásia, porque os espanhóis queriam tomar posse das suas terras que ficavam, pelo Tratado de Tordesilhas, também na parte que lhes cabia, porém na Ásia. A gente sempre pensa do Tratado de Tordesilhas com o espaço geográfico da América do Sul, então a gente tem uma noção de onde fica isso. Os castelhanos e os portugueses da época não tinham muita clareza onde passava o Tratado de Tordesilhas no outro lado do mundo. Então, eles tinham que tomar pé da situação. Para isso, enviaram a expedição de Sebastião Caboto, que, ao fazer escala em Pernambuco, lavrou um conjunto de documentos muito importantes, e eles se referiam a um processo que tinha sido aberto contra pessoas que eles suspeitavam que estavam confabulando para destituí-lo do comando e se amotinar. Depois, essa expedição prosseguiu viagem e chegou à ilha de Santa Catarina. Lá foram desterrados 3 oficiais do seu alto comando, 2 deles circunnavegadores com Magalhães. Portanto, era como se estivessem sendo desterrados na ilha de Santa Catarina os primeiros astronautas que pisaram na Lua, por exemplo, Armstrong, Collins e Aldrin. 2 deles faleceram tentando fugir da ilha. Um terceiro foi recolhido por outra embarcação e foi levado para São Vicente, onde lavrou um outro conjunto de documentos, datados, então, respectivamente, de 1526, os de Pernambuco, 1527, os da ilha de Santa Catarina, e 1530, os de São Vicente. Litoral paulista, até hoje existe a cidade e município de São Vicente. Lá em São Vicente, a título de curiosidade, foi lavrada a primeira procuração do Brasil. Mas o mais curioso disso tudo é que esses documentos que marcam a chegada do direito romano-germânico ao Brasil foram lavrados por oficiais a serviço da coroa castelhana, ao contrário do que suporíamos, de que os primeiros documentos do Brasil, jurídicos do Brasil, seriam lavra de escrivães e tabeliães portugueses. Um outro conjunto de documentos muito importante são de 1541, escritos também por oficiais da coroa castelhana na ilha de Santa Catarina, onde estava o governo de um grande explorador e conquistador chamado Álvar Nunes Cabeça de Vaca. Lá aconteceram homicídio, furtos, apropriação indébita, uma série de documentos, todos eles ficaram registrados e são apresentados. O primeiro conjunto de documentos se encontra no Arquivo Geral das Índias, em Sevilha. O segundo conjunto de documentos, o de Cabeça de Vaca,
se encontram no Arquivo Nacional de Assunção, no Paraguai, que eu tive o prazer de conhecer e contar com pessoas daquela região que me ajudaram muito. Enfim, basicamente, disso se trata, são esses documentos que estamos trazendo como uma contribuição à historiografia brasileira, e esperamos que possa, dessa maneira, contribuir para a comunidade jurídica e para todos aqueles que estão interessados em conhecer melhor a nossa história. Com isso, agradeço mais uma vez a presença de todos. A coisa não para por aqui. Continuamos desfrutando desse belo coquetel e, mais uma vez, espero ter a oportunidade de falar com todos os amigos que vieram aqui prestigiar o nosso livro, o nosso evento. Muito obrigado.